indo de acordo com o que disse justamente Lavrov, compensar. Compensar é a perda do que não vai vir do Irã, pelo menos por enquanto, ou pode vir em capacidades menores. Mas o Irã também tem os seus planos B, C, D, etc. Eles têm um oleoduto paralelo, alternativo ao Estreito de Hormuz, que passa completamente ao largo do Estreito de Hormuz, o terminal de Jask, e tem uma capacidade de 1 milhão de barris por dia. Ou seja, ao máximo, eles podem exportar esse 1 milhão de barris por dia só para a China. Provavelmente eles dividiriam entre os diversos clientes asiáticos. O que aconteceu até agora, até o meio da semana? Isso pode mudar nos próximos dias. Mas veja bem, desde o início do anunciado bloqueio, 8 cargueiros chineses passaram pelo Estreito de Hormuz depois do anúncio americano do bloqueio. Bom, China, mais números. A China tem, pelo menos, só em reservas, mais de 1,3 bilhões de barris de petróleo. Ou seja, para eles, se há uma interrupção sólida de petróleo vindo do Irã durante alguns meses, por exemplo, os chineses podem absorver isso sem problema. E, teoricamente, eles continuam a receber petróleo de tanques e cargueiros que começaram a sua viagem em outros portos que não portos iranianos no Golfo Pérsico, por exemplo, vindo dos Emirados Árabes. A diferença não, o X da questão é que todo mundo, seja de onde sair, tem que passar pelo Estreito de Hormuz, vai ter que pagar o pedágio em yuan ou em cripto para a Marinha do IRGC. Então, mais outra grande questão que, por enquanto, tem que ser resolvida nos próximos dias, ou, digamos, no máximo, semanas. Por quanto tempo o Irã e a China vão tolerar essa frota fantasma de cargueiros iranianos e de cargueiros chineses, passando por esse filtro do Indo-PACOM, sem ter uma resposta, digamos, balística? Essa é a grande questão, especialmente quando acabar o cessar-fogo. Bom, algo que pode mudar o quadro inteiro de um dia para o outro, considerando o nível de demência dessa guerra, onde tudo muda ou tem a capacidade de mudar radicalmente, literalmente de um dia para o outro, a gente pode ter mais cedo ou mais tarde a entrada no tabuleiro, adivinha de quem? Do bloqueio do Triângulo de Al-Aqsa. Essa definição é dos nossos amigos do Iêmen. O Triângulo de Al-Aqsa, basicamente, é o Estreito de Bab al-Mandeb, que basicamente os Houthis têm controle direto. Na costa do Mar Vermelho, o porto de Iambu, na Arábia Saudita, que é o terminal do oleoduto leste-oeste saudita, sai de uma costa e vai para outra, e chega na costa do Mar Vermelho, no porto de Iambu, e o Canal de Suez ao norte, e o Estreito de Hormuz a leste. Se você você traça um triângulo unindo esses pontos todos. É exatamente o que os iemenes fizeram. As Forças Armadas do Iêmen, a Marinha e Ansar Allah, e eles estão basicamente só esperando o momento ultra estratégico para entrar no chat. E na hora que os nossos amigos iemenes entrarem no chat, o preço do barril do petróleo vai chegar a 200 e até mais. O que isso significa para nós todos, para a economia global como um todo? Um choque sistêmico
de cadeias de produção e de cadeias de suprimento com consequências absolutamente devastadoras. Obviamente, isso não só não passa na cabeça do- dos tontos em torno do orangotango da Barbária, mas pode ser até premeditado. Ou seja, é uma premeditação de um reset. Isso é muito importante. O cálculo que os fazedores de contas do Bessent, o secretário do Tesouro, estão fazendo é: vamos provocar um jejum de petróleo e de dólares em boa parte do planeta. E aí o que que vai acontecer? Boa parte do planeta eles vão ficar desesperados para vender bônus do Tesouro americano de volta para os Estados Unidos, mas por um preço super baixo, ah, porque aí é o único jeito que eles vão ter para conseguir, para conseguir comprar petróleo e para conseguir dólares. E, ou seja, o que que isso representa do ponto de vista dos Estados Unidos? Os Estados Unidos são capazes de tirar a dívida absurda, trilionária deles da circulação com um desconto gigantesco e, de uma hora para outra, desaparecer com esses pagamentos de juros absurdos que eles não têm como pagar. É uma tentativa de reset em cima justamente do mundo multipolar. A gente não sabe se a gangue do orangotango da Barbária vai conseguir os seus objetivos. Por várias razões. Primeiro, de novo, voltando aos números, os iranianos eles não dependem de rotas marítimas. Depois de décadas de sanções, no Irã eles têm uma alternativa, sistemas alternativos de corredores terrestres, de troca, sistema de trocas, onde não entra grana, de fazer swap, justamente de, por exemplo, trocar petróleo iraniano por petróleo, gás iraniano por gás do Turcomenistão, os vizinhos. E, ou seja, eles são um jeitinho muito brasileiro, eles são especialistas em se virar em condições extremamente difíceis. A China, do lado deles, eles também, ah, nessas últimas 2 décadas, especialmente, a partir do começo dos anos 2010, ou seja, uma década e meia, especialmente, eles têm N diferentes sistemas para eles não serem a grande o medo total dos chineses, isso é, conversas que a gente tem desde o final, o final do milênio passado, nos anos 2000, nos anos 2010, a síndrome de Malaca, do Estreito de Malaca, que é entre a Indonésia, na ilha de Sumatra, na Indonésia, e a Malásia. O Estreito de Malaca passa no meio, Malaca fica ao sul, e lá ao sul do Estreito, Singapura, que já é depois do Estreito, entrando depois para o mar do sul da China. Então, não é que todas as fontes de energia da China, o que eles importam do Golfo Pérsico, tem que passar pelo Estreito de Malaca. Mas eles não são mais reféns do Estreito de Malaca, porque eles diversificaram. Exemplos, tem um monte, mas os principais. Tem um gasoduto China-Mianmar, ex-Burma. O gasoduto China-Mianmar passa totalmente, bem longe, por sinal. Ele vem da província de Yunnan, no sul da China, até Mianmar. Ele passa completamente ao largo do Estreito de Hormuz. Tem o gasoduto China-Ásia Central, que passa pelo Turcomenistão, vizinho ao Irã, o Uzbequistão e o Cazaquistão, pago pela China, custou 7 bilhões de dólares e passa totalmente ao largo da talassocracia americana. Está funcionando desde o início dos anos 2010 também. E tem um porto importantíssimo, que é o porto de Gwadar, no Mar da Arábia, que é um dos nós do corredor econômico China-Paquistão, o CPEC, e
um dos nós principais das novas rotas da seda, do Belt and Road Initiative, iniciativa Cinturão e Rota. Gwadar fica a 80 quilômetros a leste do porto de Chabahar, que fica no sistema Balutistão iraniano, ou seja, a ligação entre o Golfo de Omã e o Mar da Arábia. Dos dois lados tem dois portos. Chabahar, que os iranianos podem usar também para transporte, porque ele fica bem além da linha que a Marinha Americana colocou para fazer o bloqueio. E os chineses podem usar a Gwadar também, porque de Guarda tem uma linha terrestre que vai do Mar da Arábia até o Xinjiang, no oeste da China. Ou seja, tudo isso e mais o fato de que a China é líder de todo tipo de novas energias e de produção de energia. Eles não vão morrer de fome ou ficar paralisados, porque eles não vão ter uma parte do petróleo que eles compram do Irã. Todo mundo sabe, e isso vocês sabem no Brasil perfeitamente. A China tem a capacidade industrial, ou seja, a gente está falando de capitalismo produtivo mesmo. Tudo. Eles têm as matérias-primas, eles têm as cadeias de produção, eles têm trabalhos, mão de obra especializada, eles podem produzir toda a tecnologia e toda a infraestrutura necessária para qualquer tipo de novo sistema de energia, de painéis solares, turbinas, baterias, linhas de transmissão, tudo, energia solar, energia eólica, hidroenergias, poder nuclear, etc. O que está acontecendo realmente nesse bloqueio? É um bloqueio de covardes, porque é longe. Os americanos, a Marinha Americana, a linha que eles traçaram é na extremidade à direita, a leste do Golfo de Omã. Eles estão longe de uma boa parte dos mísseis e dos drones iranianos, mas não dos, dos de última geração e muito menos dos principais mísseis balísticos e hipersônicos de última geração. O que eles podem fazer nos próximos dias, durante o cessar-fogo, eles podem usar realmente, o sistema muito bom americano de vigilância, de reconhecimento e de inteligência para ver onde estão, que, que cargueiros eles podem ir atrás. E aí eles podem usar barquinhos e helicópteros para ir em cima dessa, fazer uma interdição, e aí a gente vê o que vai acontecer. Mas, por exemplo, no início dessa semana, passou um cargueiro chinês carregando 2 milhões de barris de petróleo, e o Indo-Pac-Com não teve coragem de tocar. Ou seja, dependendo do que acontece daqui para frente, os iranianos eles não estão batendo os cílios de preocupação. Eles estão só esperando, assimetricamente, e loucos para entrar numa briga, se os americanos quiserem uma briga, ou se chegar a um limite onde eles chegam. Não, esses caras não vão estar ilegalmente cometendo um crime de guerra, um ato de guerra contra nós e bloqueando as nossas exportações. Ou seja, esse negócio vai extravasar mais cedo ou mais tarde. E isso provavelmente na hora que o cessar-fogo entrar em colapso. Ou seja, a gente tem apenas mais alguns dias. E aí a gente vai entrar no X da questão definitivo. Ou seja, imagine se os iranianos, o que é muito simples. Basta eles afundarem um destroyer americano. Tem alguns. Ah, Segundo os cálculos da Marinha Americana, breve eles vão ter 12 ou 14 destroyers. No momento tem menos de 10. Basta afundar um desses apenas. Ou basta eles conseguirem desabilitar, entre aspas, sabe aquelas lavanderias que pegam fogo misteriosamente de uma hora para outra, daqueles monstros que custam 13 bilhões de dólares. Basta uma lavanderia dessa pegando fogo,
em um desses monstros de 13 bilhões de dólares, depois de um vôlei de mísseis e de drones iranianos guiados por a inteligência chinesa, para a gente ver, para a gente ter a imagem definitiva que vai rolar o planeta inteiro, gráfica da derrota estratégica do Império da Pirataria. É para onde a gente está indo nos próximos dias. Esse cenário é bem mais plausível do que um segundo turno de negociações com os paquistaneses como mediadores. Ah, Talvez nem seja no Paquistão. Tem ecos de Teherã e de que os iranianos estão dizendo, ok, vai ter um segundo, se tiver um segundo turno, tem que ser ou na Rússia ou na China, porque eles só confiam agora nos seus aliados principais, os russos e os chineses. O fato de que isso possa acontecer não está tão ah, previsível quanto uma degringolada vinda diretamente dessa. Não pode nem se chamar de tática, porque isso ele saiu da cabeça dele no último minuto do orangotango da barbárie. Bloquear o Irã e a China ao mesmo tempo, ah, covardemente, fora do Estreito de Hormuz. Como vocês podem ver, de uma semana para outra, a demência sempre continua. Para lembrar o grande Frank Zappa, The Torture Never Stops. A tortura em cima de nós todos, no planeta inteiro, não para nunca e fica cada vez pior. Bom, de terras budistas pacíficas no sudeste da Ásia. Muito obrigado a vocês todos. Assinem o canal, continuem acompanhando a demência absoluta do século XXI, da guerra que vai definir o século XXI, e até a semana que vem. Tchau, tchau.